Muito boa noite, irmãos e irmãs queridos. Eu saúdo vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que se manifesta nesta noite em nosso meio. Eu louvo a Deus pela sua vida, que presencialmente, fisicamente, saiu de casa nessa noite fresquinha de outono, deixou o conforto do seu lar, deixou o aconchego do seu lar para estar presencialmente aqui conosco neste templo. Eu louvo a Deus pela sua vida. Também louvo a Deus pela sua vida que nos acompanha virtualmente pela internet, aqui agora, neste tempo ou em qualquer outro tempo, quando você ver e rever essas mensagens cantadas e pregadas aqui neste local. Eu gosto de reiterar uma propaganda. Nós temos agora, a Igreja Batista de Laranjeiras, temos um canal no YouTube. E esse canal no YouTube, você pode se inscrever neste canal gratuitamente e fazer a propaganda para que outros se inscrevam também. Ao fazer isso, você também ativa lá o sininho. Estou igual influência, né? Tá vendo, João? Ativa o sininho, porque toda vez que tiver uma postagem nova no canal, você vai receber o aviso. E utilize desse instrumento para evangelizar, para espalhar o Evangelho de Jesus. As mensagens agora estão sendo editadas. De repente você tem aquele amigo, aquele companheiro do trabalho que diz assim: não, mas o culto demora muito, né? 1h10 de culto, eu não tenho paciência para isso não. Aí você diz para ele: não, vou te mandar só o sermão, só a mensagem, que você já consegue ali assistir durante um período curto de tempo, 20, 30 minutos, você vai estar espalhando aí as mensagens aqui pregadas, né? Neste mês de maio, nós dedicamos algumas reflexões nos nossos domingos à família, e extensivamente a todos aqueles que entendem pertencer à família de Deus também. E nesta manhã eu tive a satisfação de pregar na primeira igreja batista em Olinda, na cidade de Nilópolis, né? Igreja que eu tive também a honra de pastorear por alguns anos. Estive lá, revi amigos, revi amigas. Só dá uma saudade, né, pastor? A gente fica muito tempo sem ir numa igreja, aí você vai lá e tem um monte de gente: cadê fulano? Morreu. Cadê fulano? Foi para o céu, né? E eu senti falta de um monte de gente que eu conhecia lá que foi para o céu, né? Felizmente foi para o céu, mas infelizmente deixou o convívio aí, o nosso convívio, né? Mas família, igreja também é família. Aqui nós estamos em família, aqui nós nos sentimos à vontade na família de Deus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, seja a Bíblia tradicional, aí o livro impresso, seja no seu smartphone, no seu laptop, no seu gadget, o que você tiver à sua mão agora. Sim, só não lê a Bíblia quem não quer, né, pastor? Eu não quero, aí tudo bem, mas não dá para dizer que não é fácil ler a Bíblia, porque está em qualquer app aí na sua mão, ou até a tradicional, como eu ainda uso a minha aqui, bem surradinha. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler os versos 14 a 17. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, de 14 a 17. Diz assim a palavra. Vamos ficar de pé em reverência à leitura da palavra, né? Acho que de pé a gente presta mais atenção. Mas você só na leitura, tá? Quando eu pregar eu vou deixar você sentado, tá? Versículo 14. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento.
Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Amém. Famílias em marcha vitoriosa. Senhor, fala aos nossos corações, esconde-nos atrás da Tua cruz, para que somente a Tua voz seja ouvida, ó Jesus. Assentai-vos, irmãos. Eu gostaria de fazer uma leitura ainda desse texto novamente. Os irmãos sabem que várias versões bíblicas temos às nossas mãos, porque as traduções são diferentes. Esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo em grego koiné, o grego popular da época. Era como, mais ou menos hoje, mal comparando o inglês, aquela língua que se fala em vários países ou que permite a comunicação em vários países. Se você for para a China, você não precisa aprender o chinês, ainda bem, porque o chinês é muito complicado. O chinês estuda a língua dele anos e anos e nem eles dominam tudo que o alfabeto e a civilização chinesa construiu. Imagine nós que somos ocidentais. Mas se você falar inglês, lá na China o pessoal vai entender o inglês na China e vai ser assim no Amapá, nosso estado mais ao norte, vai ser assim no sul, enfim, você pode se comunicar. E na época o mundo era muito menor do ponto de vista civilizatório e as pessoas, para serem entendidas em outros lugares, usavam o inglês da época, que era o grego koiné. E esse texto foi escrito em grego e foi traduzido para o português, e depois do português algumas outras versões foram traduzidas em outras línguas, mas uma delas chama a minha atenção, que é a que nós conhecemos como na linguagem atual, ou na linguagem de hoje. Uma tradução que alguns teólogos não gostam, mas que é, por ser uma tradução da tradução, não uma tradução dos textos originais, os mais puristas criticam isso, dizendo que é uma tradução da tradução, que a qualidade não é lá essas coisas. Mas uma vez eu ouvi de um pastor americano chamado Roland Smith, que tornou-se meu amigo, da cidade de Crossville, no Tennessee. Ele, muito sábio, ele já era um senhor muito sábio, eu admirava a sabedoria daquele homem. E ele disse: no seminário você aprende, nos estudiosos, que a tradução na linguagem de hoje não é lá essas coisas, né? A gente ouve isso, né? Quem está no seminário. Né? E aí ele disse que encontrou com um dos tradutores dessa linguagem. E esse tradutor disse que no seu coração nasceu a necessidade de fazer essa tradução, porque os seus filhos, crianças, diziam: pai, o senhor diz que a gente tem que ler a Bíblia, mas eu leio e não entendo nada. E quando o senhor lê para a gente também, a gente não entende. Então ele disse: por que não trazer para o vernáculo atual? Por que não trazer para a linguagem atual? E eu comecei a traduzir, sem ser especialista em grego e em hebraico, mas eu comecei a traduzir para uma linguagem mais corriqueira. E o pastor Roland disse para mim: a partir dali eu parei de criticar a tradução na linguagem de hoje, porque eu percebi que era um pai pregando a Bíblia para o seu filho. Então, às vezes, nós criticamos pela técnica, mas não sabemos o que está por trás. E hoje eu gostaria de usar essa tradução também para ler esse texto que nós lemos na tradução da versão internacional, que é a tradicional. E diz assim: mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha em todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Porque somos como o cheiro suave do sacrifício
que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para os que estão se perdendo é um mau cheiro que mata, mas para os que estão sendo salvos é um perfume muito agradável que dá vida. Então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade, na presença dele, como mensageiros de Cristo. Perceba que, além de esse texto ter sido escrito há vários séculos, numa língua distante da nossa, ele também reflete um momento cultural daquela atualidade. O apóstolo Paulo escreve para um mundo helênico, um mundo que se inspirava na cultura grega e estava sob o domínio do Império Romano. Paulo, um artífice da palavra, um sujeito capaz, inteligente e sábio, pensava: eu preciso que o evangelho seja palatável a essas pessoas. Eu preciso pregar de forma que eu alcance o coração e a mente dessas pessoas. Eu preciso pregar de forma inteligível. E ele lança a mão da cultura da época para ser compreendido. E ele diz, e ele faz menção a esse triunfar em Cristo, a esse cortejo de vitória. E ele diz que dá graças a Deus por sermos conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Mas o que é isso, né? A palavra traduzida aqui como triunfo, ela só ocorre mais uma vez no Novo Testamento, que é em Colossenses capítulo 2, versículo 15. É traduzido como triunfando, ou seja, triunfando sobre os principados e poderes que ele havia estragado ou saqueado. Significa o seguinte: havia uma procissão em homenagem ao deus do vinho, Baco, no mundo helênico. E essa procissão era uma procissão em honraria. Os romanos tomaram para si dessa tradição e faziam procissões quando os generais e os imperadores venciam a guerra. Eles saíam à guerra, saíam para guerrear, para conquistar, e ao conquistar cidades, despojavam, saqueavam, despojavam aquela cidade perdida, que não tinha mais direitos sobre si, e trazia os prisioneiros consigo e desfilava, entrando em sua cidade natal, entrando em Roma. Essa é a ilustração que o apóstolo Paulo faz. Em Cristo, somos triunfantes porque Cristo vai até os principados e potestades e destrói o jugo do pecado. Destrói o jugo do pecado. E quem eram os prisioneiros do pecado? Somos nós. Os prisioneiros dessas potestades, desses principados, somos nós. E nós somos resgatados por Cristo, que saqueia o reino do inferno e nos arrebata das mãos do maligno. E Cristo, triunfante, entra em procissão na cidade, dizendo: esses agora que eram prisioneiros são meus. Essa é a figura de linguagem que Paulo utiliza. Um retorno triunfante de Jesus dentre aqueles que ele resgata. Somos nós os resgatados. Somos nós
que fomos saqueados por Deus das mãos do maligno para a sua honra e glória. E Jesus diz, e Paulo diz ainda, que enquanto existe essa procissão, quanto vitoriosamente em Cristo, por nosso intermédio é exalado em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A fragrância, o cheiro do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é comparado a uma fragrância, a um cheiro. E o cheiro, ele é percebido de formas diferentes por pessoas diferentes. Minha esposa está com um problema. Desde que ela teve Covid pela primeira vez no início da pandemia, até agora ela não está com o olfato 100%. Então, assim, quando a gente põe alguma coisa para cozinhar, eu tenho que ficar sentindo o cheiro, porque se queimar, ela não sente o cheiro do queimado, né? Mas eu tenho que tomar banho todo dia, Jonatas, porque senão... Não é por isso que eu deixei os meus hábitos, principalmente nesse frio, né? Principalmente nesse frio. Só não preciso passar perfume, porque ela não sente. Enfim, mas nessa questão do cheiro, ele é percebido de forma diferente. Nós, inclusive, usamos uma expressão para quando a coisa não está boa. A gente diz assim, isso não me cheira bem. E o apóstolo Paulo, ao comparar o conhecimento de Deus em Cristo a uma fragrância, a um cheiro, ele diz que esse cheiro é percebido de duas formas. Pelos que perecem, ou seja, pelos que ainda estão sob o jugo do pecado, o cheiro do conhecimento é cheiro de morte. Cheiro de morte. Cheiro ruim. Cheiro que incomoda. Porque essas pessoas perecem longe de Jesus e por isso esse cheiro incomoda. Mas por outro lado, entre os que estão sendo salvos, essa fragrância é fragrância de vida. O mesmo cheiro, a mesma origem da fragrância, melhor dizendo, produz cheiros diferentes. Para os que são distantes de Deus, cheiro de morte. E para os que estão em Cristo, cheiro de vida. Qual é a fragrância ou o cheiro que você e a sua família têm exalado nesse mundo? Perceba que quando você vive distante de Deus, e eu não estou falando da igreja como instituição, né? Estou dizendo de você que é matriculado na igreja, não é isso. Eu estou falando daquele que está distante de Deus, porque tem pessoas matriculadas, arroladas em hall de membro. Olha só que coisa até meio antiquada, né, para hoje em dia, né? Nós temos um hall de membros onde as pessoas são arroladas, ou seja, é uma linguagem até jurídica, né? É uma linguagem jurídica que se usava há 100 anos e algumas igrejas ainda usam hoje. Mas tem gente que há 100 anos tem a sua tradição familiar arrolada num hall de membros de uma igreja e está vivendo longe de Deus. Quem está vivendo longe de Deus, quando percebe Jesus, sente cheiro de morte, porque percebe em si mesmo que não há condição de se salvar. E aqueles que correm ao encontro de Jesus e passam a viver junto dele, a mesma fragrância produzirá um novo cheiro, um cheiro de vida. Porque
ao estarem juntos de Jesus, consequentemente juntos de Deus, a sua percepção de mundo é diferente. São as mesmas pessoas. Você conhece alguém que, ao converter-se genuinamente, mudou da água para o vinho? Certamente você conhece. Talvez essa pessoa seja você. Alguém que mudou de vida tão radicalmente que você olha para essa pessoa, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. É a mesma fragrância, mas o cheiro é diferente. Porque a graça de Jesus tem o poder de mudar vidas e, consequentemente, de mudar famílias. Sabe aquela família que você olha assim, parece aquela família de comercial de margarina? Não tem mais comercial de margarina, não sei se tem, né? Margarina é meio ruim, né? Bom é manteiga, né? Aí tinha uma época que manteiga estava proibido, não podia falar em manteiga, né? Porque manteiga fazia mal. Aí entrou a margarina, que seria a salvação, né? Aí agora mudou, não pode mais, é igual adoçante, viu? Vocês viram isso? Né? Eu troquei o açúcar pelo adoçante, aí agora não é mais para tomar adoçante, é para tomar açúcar. Eu já estou ficando confuso. É igual o ovo, né? Ele é inimigo e é amigo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando a margarina, quando a manteiga foi cancelada e a margarina entrou, o comércio, o merchandising do comércio começou a fazer propagandas para melhorar o visual de uma coisa que o paladar não era tão bom, porque a manteiga é muito mais gostoso. Como convencer as pessoas a comprar margarina, se a manteiga é mais gostosa? Ah, porque faz mal, tal, mas tem um monte de coisa que faz mal e a gente come assim mesmo. Então, fizeram, né, aquelas marcas famosas, contrataram famílias padrão de beleza Hollywood, né? O pai, a mãe, os filhos educados. Me passe a manteiga, por favor, tomando café, né? Como se a margarina, desculpa. Aí tá vendo? Eu já tô... O senhor pode me passar a faca, por favor? E ele passa, sorridente. Isso é década de 70, né? Numa educação que você olha e fala assim, pô, lá em casa não é assim, né? A gente nem senta para tomar café. Acorda atrasado, vai comendo uma banana e um creme cracker enquanto vai para a escola ou para a igreja ou para, né, ou para o trabalho, né? E aí você vê aquilo e você olha e fala assim, poxa, que família bacana, né? E tem algumas famílias que a gente vê na igreja, no trabalho, o que quer que seja, fala assim, mas que família margarina, né? Aquela coisa assim. Mas você não está lá para conviver. O que passa pode ser que seja daquele jeito, mas pode muitas vezes ser que não seja, né? Porque quem convive é que sabe como é a vida em família. E vida em família é de uma intimidade enorme, né? Porque você vê a pessoa o tempo todo, inclusive em momentos inadequados e inconvenientes, né? Quando você está namorando, você vai lá, né, para conhecer a família da sua esposa, está todo mundo bem arrumado, cheiroso, ali alinhado e tal. O seu namorado, ele está ali penteado, né, bem vestido. Depois que casa, essa realidade muda ligeiramente, né? Ligeiramente muito, né? Você é confrontado com uma realidade, mesmo aqueles que moraram juntos, que conviveram, que já eram namorados, noivos há anos, quando casa muda, é outra coisa. E outro dia eu vi uma caneca, sabe essas canecas com dizeres? Tem umas que são engraçadinhas, são jocosas, né? Eu disse assim, Jesus te ama, porque não convive contigo. Conviver
é diferente de conhecer, né? É fácil amar de longe. Mas família é o desafio de amar de perto. De amar de perto. E qual é a fragrância da sua casa? É cheiro de morte? Tem casas que tem cheiro de morte. Tem lugares, tem filhos sofrendo, querendo sair daquele ambiente, porque é um ambiente de morte. Tem esposas querendo abandonar tudo porque é um ambiente de morte. Tem maridos querendo sair daquele ambiente e preferem passar mais tempo no trabalho, em outro lugar. Tem gente que vem para a igreja para fugir de casa. Não pode ser assim. Precisamos exalar o perfume de Cristo, o aroma da vida. Porque esse aroma é o aroma que Paulo diz que exalava, o que deveria exalar, na procissão de vitória, no cortejo de vitória de Cristo. Eu morava num prédio, antes de vir morar aqui em Laranjeiras, eu ainda não tinha filhos, tinha recém-casado, e tinha um pastor que morava, era meu vizinho, assim, do meu andar, né? E ele, além de pastor, eu acho que ele também trabalhava. Olha só, aquela coisa, já ouviu essa pergunta? Você é só pastor ou trabalha também? Né? Você é só professor ou trabalha também, né, Jean? E esse pastor, ele tinha um trabalho secular também, e às vezes eu chegava, e mais de uma vez, eu não tinha intimidade com ele, não travava muitas conversas, mas eu parava o carro, ele estava dentro do carro na garagem, cochilando ou lendo jornal. E eu subia, cumprimentava, e na casa dele era meio confuso, pelo menos o barulho que fazia, né? Aí você percebe que tem pessoas que preferem chegar em casa e, assim, ele nunca me disse, mas que parecia que, assim, ele não estava com muita pressa de chegar em casa. Chegava mais cedo, parava no carro e ficava cochilando, olhando o jornal. Não pode ser assim, né, meus irmãos? O nosso trabalho, às vezes, não é para ser assim, mas às vezes é. O ambiente da faculdade não é para ser assim, mas às vezes é. Agora, o nosso lar não é para ser assim nunca, nem às vezes. Cheiro de vida deve ser o lugar onde você sente prazer de estar, de chegar. Os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, os outros agregados, sobrinhos, sobrinhas, primos, devem sentir prazer quando chegam no seu lar. E você deve se sentir à vontade com aquela intimidade ímpar de pessoas com as quais você ama. Mas eu não estou falando de família margarina, de merchandising, de propaganda. Eu estou falando de verdade. Eu estou falando de verdade. E Paulo prossegue dizendo: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando o lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Algumas versões mais antigas diz assim: não somos como outros que vivemos mercadejando a fé. Isso soa familiar para você? Pessoas que usam a fé como um negócio? Pessoas que exploram a fé das outras como negócio, visando lucro? Isso é familiar para você? Parece que Paulo escreveu esse texto na semana passada, né? E foi publicado na revista da EBD de domingo. Há pessoas que não são sinceras, e quem não é sincero não vive o verdadeiro evangelho, porque o evangelho é a verdade. E a verdade não é, preste bem atenção nisso, a verdade
para nós cristãos, a verdade não é um conjunto de ideias, a verdade não é uma filosofia, a verdade não é um conjunto de preceitos, a verdade não é nem uma religião. Para nós cristãos, a verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. Nós cantamos aqui um verso que eu até anotei: busquei a verdade e a ti encontrei. Busquei a verdade, fui aos livros, fui à filosofia, fui até à religião, mas eu encontrei a ti, Jesus. E por isso eu agora sei o que é a verdade. E nesse mundo de tanta notícia falsa, de tanta gente falsa, de tantas famílias falsas, de tanto amor insincero e falso, precisamos buscar e praticar a verdade, para que sejamos famílias triunfantes. Famílias triunfantes, que exalam o aroma de Cristo. O mundo, meus irmãos, está cheirando a morte. O mundo está cheirando a morte. Guerras entre países, entre civilizações, entre pessoas do mesmo nacionalidade, guerras civis, insegurança nos países que não estão em guerra, notícias de violência de todo tipo, violências de todo tipo, causadas por ódio. O mundo está cheirando mal. E nós precisamos ser o aroma de Cristo nesse mundo. Precisamos ser a fragrância, precisamos impregnar esse mundo do bom cheiro do aroma de Cristo. E assim, creio que, de fato, com inteireza de coração, seremos um elemento indispensável para um mundo melhor. Nossas famílias precisam ser reflexos de Cristo. O amor que exala e precisa impregnar a sua família, vai impregnar o seu condomínio, o seu bairro, a sua faculdade, a sua igreja e o mundo. Famílias triunfantes é o que nós esperamos para esta igreja, para a nossa casa, para a nossa vida, mas para isso precisamos ser sinceros, precisamos ser íntegros e proceder com os olhos fitos na verdade, que é o Salvador Jesus. Que Deus nos abençoe e honre e complete a sua palavra em nossos corações. Amém.